أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, recitamos página 62 do Alcorão Sagrado em árabe, que seja versículo 92 do capítulo 3. Surat Al-Imran, 62. 60. 62. 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Não alcançareis a bondade até que despendais daquilo que amais. A bondade é despendar ou dar o que você ama. Na verdade, bondade, aqui fala ber, bondade, não é só caridade, esmola. Não, qualquer coisa boa. Na verdade, exemplo claro é a sadaqa, caridade você faz. Você tem duas camisas, dá aquela camisa que você ama mais. A bondade não é isso, que você está usando essa roupa há muito tempo e não quer mais usar, não gosta mais e agora doar no caminho de Deus. Al-bir, bondade, é dar coisa que você ama. Até na oração, jejum e qualquer coisa tem valor se você fizer do coração, do amor. Fala para um jovem, por que você reza? Por que você passa por mesquita? Porque meu pai me manda, me força. Então isso não tem valor. A oração, jejum, por que você faz jejum? Porque você usa véu? Porque você... Todas as obrigações ou as ordens recomendadas, se você fizer do coração, do amor, tem valor. Mimma tuhibbun. Al-bir, a bondade, é fazer o que você ama. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Qualquer coisa você doar ou você fazer, Deus sabe. به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Todo o alimento era lícito aos filhos de Israel, exceto o que Israel proibirá a si mesmo. Os judeus, principalmente, criticavam e sempre falavam assim, que Maomé, você está falando que segue a religião do Abraão, mas Moisés, Abraão, até Noé, todos eles não comiam carne de camelo, nem leite de camelo. Mas por que você deixou lícito? Ou, por exemplo, outra reclamação, eles falavam que por que vocês rezam a direção de Meca, mesquita sagrada? E outras religiões fazem para Masjid al-Aqsa. Então, você não segue a religião do Abraão. Porque se você tivesse seguido a religião do Abraão, você teria que fazer mesmo Abraão para Masjid al-Aqsa e deixar ilícito o carne de camelo. E nesse versículo está explicando isso. Kullu ta'am kan halan li bani Israel. Todas as comidas eram
lícita, né, para filhos do Israel, que sejam filhos do Israel, o profeta Yaqub, o Nabi Yaqub, o profeta Jacó. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. O profeta Jacó não comia carne de camelo e leite de camelo porque ele tinha uma doença, se chama Araqun Nisa, em árabe. Eu escrevi aqui, deixou Araqun Nisa em português, ciática, que hoje em dia se chama ciática. E por isso não comia carne de camelo porque fazia mal para ou pioria essa doença. Não por causa uma ordem de Deus. على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Olha, o profeta Jacó foi neto do profeta Abraão, filho do Isaac. Antes de chegar o judaísmo, antes de chegar a Torá. Então isso não é por causa da religião, por causa das leis dos judeus. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Tá bom, vocês estão falando que isso existe em Torá? Traz Torá e recita para nós. Qual versículo está falando isso? فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. E os que depois disso forjam mentiras acerca de Deus, esses são os injustos. Quem é injusto? Quem já sabe o que está certo. O profeta Muhammad pediu para eles, sim, traz Torá. E qual livro do judaísmo que está escrito que carne de camelo é pecado? Então, vocês não acharam? Então, agora, depois disso, forjam mentiras acerca de Deus, esses são os injustos. Porque já ficou esclarecido para vocês e já sabem a verdade. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Diz, profeta, né? Fala para eles. Deus disse a verdade. Então, seguia a crença de Abraão, monoteísta sincero e que não era dos idólatras. Então, estamos seguindo as leis do Abraão. E agora, nesse versículo 96 que eu vou recitar, vai responder a segunda crítica deles, que é por que vocês rezam para a mesquita sagrada, né? Masjid al-Haram. Por que não rezam a direção de Masjid al-Aqsa como outras religiões, judaísmo e cristianismo? Então, por que vocês deixaram o mesquita sagrado como qibla para vocês? إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Por certo, a primeira casa de Deus, edificada para os homens, é a que está em Beca, é abençoada e serve de orientação para os mundos. Então, primeira casa foi mesquita sagrada, Masjid al-Haram, não foi Masjid al-Aqsa em Jerusalém. Não foi. Por quê? Quem construiu Masjid al-Haram, mesquita sagrada em Meca, foi Adão, o profeta Adão. E depois foi destruída na época do profeta Noé, naquela tempestade, né? Naquela tempestade foi destruída e depois o profeta Abraão reformou, fez uma reforma com a ajuda do seu filho Ismael. Então Adão
Noé, Ismael, o Abraão, Ismael, eles todos faziam para a mesquita sagrada. E quando chegou Moisés, virou a lei, né? Voltaram para Masjid al-Aqsa. Isso é uma lei de Deus, uma ordem de Deus. Era para a mesquita sagrada de Meca, depois para Masjid al-Aqsa e agora depois para... Voltou, na verdade. Inna awwala baytin wada'a lin-nas. E um ponto muito bonito que tem esse versículo. Wada'a lin-nas. Casa de Deus, né? Baitullah, mas aqui está falando que é casa das pessoas, humanidade. Por quê? Porque a mesquita deve ser para servir a humanidade, para seres humanos, para as pessoas. A mesquita foi construída por isso. Linnas. Eu sempre falo, casa de Deus, casa de todo mundo. Fiha ayatun bayinat, tem sinais evidentes, entre os quais o maqam de Abraão, que até hoje existe em Meca, né? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. Para Deus, e deixa eu ver como ele traduziu. Então, e por Deus impende aos homens a peregrinação à casa. Então, é obrigatório para os homens, para as pessoas fazer peregrinação em caminho de Deus, para Deus. Esse versículo do Alcorão que está ordenando. Sheikh, de onde você fala que Hajj, a peregrinação, é obrigatória? Olha para esse versículo do Alcorão, versículo 97 do capítulo 3, que está falando Lillahi ala nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Para quem que pode, né? A quem até ela possa chegar. Então, para quem não pode, é outra história. Por exemplo, na pandemia, a Arábia Saudita fez uma limite, não deixa os países viajarem para lá e fizerem Hajj. Então, ele não pode. Mas quem puder, é obrigatório fazer uma vez por vida. Uma vez na vida. Isso, uma vez na vida. وَمَنْ كَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Deus explica tudo. Explica tudo. Mas quem renega e não quer obedecer, وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, né? Deus é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos, que Deus não precisa de ninguém. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dizem os seguidores do livro, por que renegais os versículos de Deus, enquanto Deus é testemunha do que fazes? Agora voltou para outra história, que por que vocês, uns grupos do Ahlul Kitab, seguidores, adeptos do livro, vocês sabem e ainda renegam? Dizem os seguidores do livro, por que afastais os que querem do caminho de Deus, buscando torná-lo tortuoso, enquanto sois testemunhas de que esse é o caminho certo? E Deus não está desatento do que fazes. Deus não está desatento do que fazes. Deus sabe, testemunha o que vocês estão fazendo. E vocês sabem que isso é verdade, mas renegam. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ó vós que credes, se obedeceis a um grupo daqueles aos quais fora concedido o livro. Mais uma vez, o Corão fala um grupo dos adeptos do livro, um grupo dos seguidores do livro, não fala todos eles.
né? Eles vos tornarão renegadores da fé após haver descrido. Deus orientou vocês e vocês sabem esse caminho de Deus, a verdade. Mas se escutarem a palavra deles, eles vão desviar vocês do caminho certo de Deus. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.